Meus amados, maravilha. Pessoal, vocês viram o recado do Dr. Drauzio Varela aí que eu coloquei importante, hein? Se cuidem, hein, gente? Pessoal, Física 2, aula 2, livro 5. Associação de capacitores. Então, assim, a gente viu na semana passada, na parte elétrica, o que era um capacitor. Eu vou dar uma relembrada para vocês. Capacitor, pessoal, é aquele equipamento dentro do circuito elétrico que vai ter é, como objetivo armazenar cargas elétricas. Tá? E aí, como é que a gente representa os capacitores? Né? A partir de duas barras paralelas, sendo elas com o mesmo tamanho. Tudo bem? Muito importante vocês não confundirem os capacitores com os resistores, que são equipamentos que transformam energia elétrica em energia térmica. Tá? Nesse caso, eu estou simplesmente guardando uma quantidade de carga. Tá? Pode ser para ser utilizada depois no circuito e por aí vai, tudo bem? O que acontece, pessoal? Existem, assim como a gente faz com os resistores, existem duas maneiras da gente associar os capacitores também. Os capacitores podem ser associados em série ou podem ser associados em paralelo, tá? Quando que eles estão associados em série? Quando entre eles eu não tenho nós, tá? Então, se eu não tiver nós entre eles, que é aquele encontro de três fios, eu coloco que eles estão associados em série, beleza? Sendo associados em série, a carga de cada um é idêntica, tá? A diferença de potencial vai ser a somatória de cada um dos trechos onde eu tenho os capacitores colocados. Com base nisso, gente, conseguimos calcular uma capacitância equivalente, né? Uma capacitância desses dois capacitores juntos, que nada mais é do que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. E isso se repete até um número N de capacitores, tá? Pessoal, tomem muito cuidado com uma coisa, eu até coloquei aqui embaixo para vocês, olha só. Quando resistores estão em série, o resistor equivalente é a somatória de todas as resistências. Então, olha lá embaixo, ó. Vamos esperar a faixa cinza sair? Saiu. Resistor equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. No caso dos capacitores, quando eles estiverem em série, 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3, até eu chegar em 1 sobre Cn, tudo bem? Para dois capacitores, quando a gente tem somente dois capacitores, eu posso usar essa forma aqui, ó. Multiplicação de C1 por C2 dividido pela somatória de C1 com C2, tá? Que nada mais é do que uma artimanha matemática que surge dessa fórmula aqui, tudo bem? Eu gosto sempre de utilizar essa forma aqui, que é mais fácil da gente lembrar, tá bom? Pessoal, por que eu pedi para vocês terem cuidado? Porque se vocês lembrarem bem, essa fórmula aqui, para resistores, é o caso de resistores em paralelo. Para capacitores, é o caso de capacitores em série, tá? Muito cuidado. Inclusive, olha só o que temos aqui. Para capacitores em paralelo, o que a gente tem? O capacitor equivalente vai ser a somatória das capacitâncias de cada um deles. E se você lembrar lá na resistência, o que a gente tinha? Justamente isso aqui, ó. Vamos esperar a barra cinza sair. Aí, a gente tinha o seguinte, que a resistência equivalente em paralelo era 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Resumindo em miúdos, gente, capacitância e resistência são características que invertem, né, essa propriedade equivalente entre si. Então, os capacitores em paralelo, para calcular a capacitância equivalente, eu vou somar todos os capacitores. Quando eu tiver em série, eu vou somar os inversos. Tá? Nos resistores, quando eu tiver em paralelo, eu somo os inversos. Quando eu tiver em série, eu somo os próprios resistores, tudo bem? Então, toma muito cuidado com isso, viu, gente? Muita gente acaba confundindo, usando o conceito de capacitor em série, quando, na verdade, devia usar em paralelo e por aí vai, tá? Tome muito cuidado com isso. Nesse caso aqui, eu tenho uma somatória das cargas e o potencial entre A e B é o mesmo potencial para cada um dos capacitores, tá? E aí eu chego numa somatória das capacitâncias, beleza? Pessoal, para não esquecer, para a gente fechar a cacheta de vez, olha só.
A capacitância, vou voltar aqui para o caso em paralelo, olha só. A capacitância equivalente é sempre maior do que a capacitância de cada componente, quando eu estou em paralelo. Tá? Já em série é o processo oposto. A capacitância equivalente ela é menor do que a capacitância de cada um dos capacitores. Tá? Então, essa é uma outra maneira de você identificar também. Tá? Para fechar a cacheta, 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, 1 sobre C2 e 1 sobre C3 para o caso em série. Para o caso em paralelo, eu vou somar as capacitâncias para encontrar o meu capacitor equivalente. Numa associação mista, o que eu faço? Eu descubro primeiro a capacitância que for mais simples, né, de resolver. Então, nesse caso aqui, eu descobriria primeiro a capacitância em série desses dois aqui, ó. Depois, a capacitância em paralelo desses camaradas e, por fim, uma capacitância em série de C1 com esse resultado que deu entre C2 e esse resultado aqui de baixo. Tá? Então, percebam que essa associação mista a gente resolve a partir de conceitos tanto de capacitor em série quanto de capacitor em paralelo, que inclusive é o conceito que vocês vão ter que usar para resolver o exercício aí do nosso formulário. Tá? Então, qual que é a dica que eu dou para vocês aqui nesse caso, por exemplo? Ó, faz C3 e C4, vai ser em série. O resultado de C3 e C4 faz em paralelo com C2, beleza? O resultado de C2 e esse resultado que deu aqui embaixo, você faz em série com C1. Tá? E aí você acha a capacitância equivalente de todo o circuito. Paulo, por que C2 está em paralelo com C3 e com C4? Porque eu tenho dois nós entre eles. Ó. Eu tenho um nó desse lado e um nó desse lado. Lembrando sempre, o nó é o encontro de 3 ou mais fios. Tá bom? Pessoal, como orientação de estudo, além da leitura da aula 22, as atividades de sala e do portal do SAS. Vou resolver com vocês os exercícios tanto do formulário quanto um exercício também de sala, tá? Então fiquem bastante atentos na nossa live. Aquele obrigado de sempre e até a nossa live.